Graças e paz, irmãos. Que bom que nós estamos aqui mais uma vez, né? Para ouvir a palavra. Eu quero que você leia juntamente comigo a carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Eu vou trabalhar do verso 8 no capítulo 3 até o verso 12. Então, só repetindo aqui, o capítulo 3, o verso 8 até o verso 12. Este é o texto que nós vamos trabalhar hoje aqui na carta aos Colossenses, que diz assim: mas agora livrai-vos de tudo isto: raiva, ódio, maldade, difamação, palavras indecentes do falar. Não mintais aos outros, pois já vos despistes do velho homem com suas ações, e vos revestistes do novo homem, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Nesse caso, não há mais grego, nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo ou homem livre, mas sim Cristo, que é tudo em todos. Então, como santos e amados eleitos de Deus, revesti-vos de um coração cheio de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. E aqui nós temos uma vírgula, o texto continua, nós vamos trabalhar na semana que vem, querendo Deus, mas por hora é até aqui. Vamos fazer mais uma breve oração, não descartando a oração que já foi feita, né? Mas oração nunca é demais. Pai, em nome do Senhor Jesus, suplicamos mais uma vez que pela Tua palavra o Senhor fale e trate aos nossos corações, Teu nome seja glorificado e a Tua igreja seja edificada, ó Deus. Pelo precioso nome de Jesus, pelo Teu Espírito Santo nós oramos e agradecemos. Amém. Muito bem, irmãos. Eu acredito que todos nós aqui conhecemos a parábola do filho pródigo, né? Onde o filho pródigo, ele retorna à casa de seu pai. Talvez você já saiba que a palavra pródigo, ela quer dizer desperdiçador, né? Que esbanja. Não só por causa do retorno, né? Não é filho pródigo porque ele retorna, mas porque foi alguém que tinha alguns bens e ele então desperdiçou. E imagina a situação como esse homem volta, né? Volta todo maltrapilho, quebrado, arruinado pelo pecado, mas ele, consigo mesmo, ele resolveu voltar-se para a casa do pai, se voltar para a casa do pai, e humilhando ali, disse que iria ser como um dos seus empregados. E o que o pai faz? O pai pega, dá uma ordem para que tragam a ele a melhor roupa, que ele se vista, sandália nos pés e um anel, simbolizando a autoridade que ele tinha como filho, para que ele pudesse então participar ali da casa na sua posição como filho. Então, esta palavra diz assim: mas agora, é uma expressão de urgência. Livrai-vos de tudo isso. Algumas versões da Bíblia diz: despojai-vos. Então a ideia aqui é que, da mesma maneira com que o filho pródigo ele coloca novas roupas, aqueles que ressuscitaram com Cristo agora, eles tiram esta roupagem, eles se livram disso. Nós assistimos aí filmes de super-herói, e eu acho interessante no filme de super-herói pelo seguinte: muita gente pensa assim, poxa, mas num filme como esse não tem nada a ver, porque a pessoa voa, pula de um lado, pula do outro, isso não existe. Mas nós não paramos para prestar atenção em uma coisa: que o super-herói ele é uma coisa durante o dia, ele trabalha, né? De vez em quando ele tem que dar uma escapulida ali para ele ser quem ele é, que ele foi chamado, que ele recebeu alguma lenda, alguma coisa que ele herdou. Muito super-herói não queria estar naquela posição, enfim, né? Mas é curioso que ele nunca quer revelar quem ele é. Ele está sempre às escondidas, né? Usa um óculos assim igual o William, tudo bem arrumadinho, trabalha. Alguns fazem até um trabalho assim que é considerado como mais desprezível, né? Só imprime um papel ali, mas as pessoas não sabem quem ele é de fato. E aí à noite, ou
quando precisa, quando alguém está em apuros, ele então mostra quem ele é, de uma forma assim que as pessoas olham e falam: puxa, mas parece que eu conheço você, eu não conheço, parece que é um amigo meu, não parece, é mais ou menos assim que funciona, né? Mas não é isso que a Bíblia, aqui em Colossenses, nos orienta. Ninguém coloca somente uma roupa de crente em um determinado momento, vai para o culto, volta e tira e acabou, né? Um tempo atrás, tinha uma conhecida minha que ela dizia assim: vou tirar a roupa de ver Deus, ou seja, a roupa de ir para a igreja, né? Então, o apóstolo Paulo está dizendo para aquela igreja assim: olha, livrem-se, tirem esta roupagem velha. É como nos filmes de super-herói, ou seja, você não precisa ser uma coisa durante o dia e em outro momento você ser outra. Por quê? Porque você tem uma roupa nova agora. Não importa se você vai ser motivo de chacota, se vão dar crédito à sua mensagem, se não vão. O importante é que você recebeu uma roupa nova, que você recebeu de Deus algo novo, e vocês não devem voltar à velha vida que vocês viviam antigamente. Então, na vida diária do super-herói, eles trabalham, têm hábitos, mas eles se escondem de quem são de verdade. E esta expressão, mas agora, é uma expressão de urgência. Ou seja, se vocês morreram, ressuscitaram com Cristo, que é isso que o capítulo está tratando, livrem-se de tudo isso. Irmãos, nós, em um determinado período aqui no nosso país, a gente viveu um cristianismo muito assim, não use isso, não faça aquilo, não faça aquilo outro, sempre apontando para o exterior: não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo. Mas o que nós esquecemos enquanto igreja é que existem coisas no coração, como isso aqui: raiva, ódio, maldade, difamação, palavras indecentes do falar, que muitas vezes nós nos calamos. E é justamente neste problema, que é um problema do coração, que se você observar aqui no verso 5 do mesmo capítulo, quando Paulo está dizendo para eliminar as inclinações carnais, tais como prostituição, impureza, paixão, desejo mau e avareza, que é idolatria. Não é a avareza somente que é idolatria, todos esses pecados são pecados de idolatria. São pecados no qual a pessoa tem para si como fonte de prazer, e ele então busca ser independente de Deus. Mas o apóstolo está dizendo agora: livrem-se disto: raiva, ódio, maldade, difamação, palavras indecentes do falar. E isto aqui, irmãos, quando nós alcançamos uma transformação pelo Evangelho, nós não precisamos, em certo sentido, ficar: não faça isso, não faça aquilo. Nós podemos trabalhar como guardiões uns dos outros, como membros do corpo de Cristo, a dar um toque, uma orientação: olha, o caminho não é bem por aí, não faça assim, sempre conduzido com a graça do Evangelho, mostrando que isso não é somente um problema da boca para fora, é um problema do coração. Ou você acha que é normal um cristão ficar falando palavrão o tempo todo? Não é. Então notem, irmãos, que eu estou tomando todo cuidado para a gente não levar para uma abordagem moralista: eu não faço isso, eu não faço aquilo. Até porque, se a gente olhar no Sermão do Monte, quando Jesus está tratando de muitos problemas nas suas bem-aventuranças, ele fala que o assassinato não é você só ir pegar uma faca, um revólver e matar alguém. Você pode matar no coração. O adultério não é somente o ato consumado, mas você pode cometer ele no coração, né? Então, o que Paulo está dizendo aqui? Se vocês receberam uma nova vida, se vocês ressuscitaram com Cristo, façam morrer, livrem-se de tudo isso. E aí você olha para mim e diz: é difícil. Claro, irmãos, que é difícil. Fácil não é, nunca foi, nunca vai ser, né? Porque quando nossa carne encontra-se com aquilo que procede de Deus, há um choque naturalmente. Muitas vezes vamos agir assim, de maneiras que a gente nos desconhece. Como isso é possível? Sendo que eu sou um cristão, sendo que eu nasci de novo, como isso ainda está
presente na minha vida. Semana passada, para você que não veio, só para você se situar, eu disse que há o pecado reinante, que ele não reina mais no nosso coração, porque Cristo destronou, mas ainda há o pecado remanescente, né? É como um aparelho, você vai, lava, mas ainda fica ali os resquícios do bolor, da sujeira. E há uma responsabilidade nossa, com a qual contamos com o poder do Evangelho para poder ir e vencer esses hábitos pecaminosos que ainda restam em nossas vidas. Observe a santa exortação que é: mas agora, ou seja, não percam tempo com o estilo pecaminoso de vida. Então, quando Paulo está dizendo isso, mas agora, ele está falando assim: olha, não percam tempo com esse estilo pecaminoso. E eu quero que você observe comigo Romanos capítulo 13, dos versos 11 até o 14. Olha só que interessante. Romanos capítulo 13, dos versos 11 até o 14, para ver como a Bíblia nos mostra o senso de urgência em relação a isso, para viver com Cristo, viver pelo Evangelho. Fazer isso compreendendo o tempo, que já é hora de despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que no início, quando cremos. A noite já está avançada e o dia se aproxima. Deixamos de lado as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Vivamos de modo decente como quem vive de dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em discórdias, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não fiqueis pensando em como atender aos desejos da carne. Irmãos, durante a semana a gente está fazendo assim: se alguém tiver uma observação, uma pergunta, pode levantar a mão, pode falar, tá bom? Então, esse texto de Romanos é sensacional, e ele está em comum acordo com o texto aqui de Colossenses capítulo 3 e o verso 8. O tempo é chegado. A nossa salvação está mais próxima de que quando aceitamos a fé, é isso que diz o texto. Então livre-se de tudo isso, de raiva, ódio, maldade, difamação, palavras indecentes do falar. E como eu disse, irmãos, assim, eu quero tomar muito cuidado, porque eu não quero, sabe, assim, parecer o bom, ou colocar uma abordagem moralista aqui, sem mostrar a graça para a gente poder vencer em relação a isso. Assim, não entra na minha cabeça alguém que conheceu a Cristo, que conhece o Evangelho, estou falando de homem masculino mesmo, que ele vira para um outro semelhante seu e faz uma brincadeira com, sabe, é muito estranho isso, mas é uma coisa que pode acontecer. Por isso que o apóstolo Paulo está orientando a respeito disso. Despojai-vos, tirem isso. Ou você acha que o filho pródigo, quando ele voltou para a casa do pai, ele voltou bonitinho e cheirosinho? Ele voltou tudo fedido, maltrapilho. E hoje eu estava lendo um artigo falando a respeito de como é o coração de Jesus quando ele diz: eu sou manso e humilde. Jesus não tampa o nariz quando a gente chega perto dele com a podridão do pecado. Quando a gente vê alguém na rua, em situação de vulnerabilidade, acho que é assim que diz, né? Situação de rua, puxa, que cheiro desagradável. Como é ruim ficar perto de uma pessoa dessa, né? E muitas vezes o pecado que nós cometemos diante de Deus também causa essa repulsa. Mas Jesus não tampa o nariz e diz assim: olha, não vai dar para atender você agora, volte uma outra hora, toma um banho primeiro. Não, Ele nos abraça, Ele nos purifica, Ele nos dá novas roupas, novas vestes de justiça. Tem um texto no Apocalipse, alguém pode achar o versículo, lembro só o capítulo, é no Apocalipse 19, que fala que as roupas dos santos são roupas de justiça. Isso é muito maravilhoso. Renato, Oi. sabe o que é interessante? Que nós olhamos no capítulo 3, nós vemos que a ação de Jesus Cristo na vida dos cristãos, pelo primeiro do Espírito
Santo. Assim, porque até então, o Paulo fala assim, vocês andávamos no pecado, Sim. ou seja, estávamos mortos. Uhum. Em Cristo temos a vida. E quando está vendo o apóstolo Paulo falando, você viu, despojai, se livrai dessa veste, não descarta a responsabilidade do homem. Ou seja, o Espírito Santo fez uma obra no seu coração, Cristo nos deu a vida, vocês agora estão mortos no pecado. Né? Cristo dando a vida, nossa, é a responsabilidade nossa, nos despir, nos livrar de todo o pecado. Né? Exatamente. Eu acho interessante que assim, uma pessoa morta no seu pecado, ela não tem essa opção. Não. Ela não tem essa ação de se livrar. Né? Aqui nós olhamos no capítulo 13 e vemos que o apóstolo Paulo traz esse ponto, que em Cristo, eu acho que é interessante, capítulo 3, versículo 3. 3. Pois morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, também nos manifestarei com Ele em glória. Portanto, eliminai, né? Uhum. Eu acho muito interessante, porque uma pessoa morta, ela não tem escolha, ela não tira a roupa. Não. Ela não consegue combater o pecado. A gente só consegue combater o pecado porque Cristo nos deu a vida. Ou seja, o primeiro ponto é a obra do Espírito Santo no coração do homem, que convence o homem, mas o segundo ponto é a nossa responsabilidade. Por isso que ele fala, se vocês ressuscitarem Cristo, vocês devem eliminar o pecado. Exatamente. Vestir uma nova roupagem. É muito interessante que eu consigo enxergar nesse capítulo 3 assim, a ação do Espírito Santo, mas a nossa responsabilidade. Eu acho que o grande perigo é quando existe o extremo. Né? Se é Cristo que faz a obra no meu coração, não precisa fazer nada. Tem a nossa responsabilidade, que é um ponto que você fala, né? Mais agora, que o livrai. Né? Ele usa uma linguagem de roupa, tira essa roupa. Tira. Né? Se despistes, né? Tira Exatamente. Então, esse despir-se, assim, a pessoa ressuscitou com Cristo, ela já tem uma nova vida. E é tão interessante como a segurança que nós temos em Cristo é que é o seguinte: o andar do cristão, irmão, é como comparar dois animais. É muito simples a comparação, né? O porco, ele tem prazer na lama, é da natureza dele. Se um animal, uma ovelha, se suja, ela vai se sentir incomodada. Só que muitas vezes a ovelha, ela é tão assim, sem senso de direção, que ela vai e se suja, daí ela fica perdida. E agora? O que eu vou fazer? E o despertar do Evangelho é isso: olha, tire essa roupa suja. É isso que o Evangelho faz. Por quê? Porque se vocês já ressuscitaram, vocês devem se despir. Isso não faz parte mais do cotidiano, da vida de vocês. Então Paulo está dizendo, se o homem velho realmente foi colocado para fora, a pessoa não deve, no momento crítico, reverter ao modo de vida anterior à sua conversão. Essa é a ideia do texto. Sabe, irmãos? E uma coisa assim que é uma tendência do ser humano. Ele está sofrendo, ele vai buscar alento, não em Deus, mas em coisas que enfraquecem a sua fé. Enquanto deveria ser o contrário. Se a nossa vida está escondida com Cristo em Deus, vamos passar sim por momentos de dificuldade, mas Cristo está conosco. Então, se o velho homem foi colocado para fora, a pessoa não deve, no momento crítico, essa é a ideia do texto, reverter ao modo de vida anterior à sua conversão, aos hábitos. Despojai-vos, livrai-vos é o quê? Tirar de si mesmo, remover do quê? Da raiva. Muitas vezes a gente condena, olha aquilo que é o exterior. Como eu disse, quando Jesus trata muitas coisas no Sermão do Monte, ele vai no âmago, bem no cerne da questão mesmo, ele vai no coração. Então a gente olha, mas puxa, o que o irmão está fazendo, isso é muito ruim. Mas e a raiva? E o ódio? Observem que primeiro vem a raiva e depois o ódio. O escritor aos Hebreus disse para a igreja: nenhuma raiz de amargura brote entre vocês, porque quando ela brota, ela perturba aonde ela brota, no coração da pessoa, e por elas muitos se contaminam.
Já imaginou uma pessoa raivosa, odiosa? Ela está fazendo um estrago, né? Ódio, maldade, difamação, palavras indecentes, é o que diz o texto. E Paulo não trata só aqui em Colossenses isso, ele trata também em Efésios. Ele fala que o que as pessoas ímpias cometem, as escuras, não é bom nem comentar. Nem comentar. E mais uma vez eu quero dizer, as palavras, elas refletem o estado do nosso coração. Não estamos dizendo com isso o seguinte, que de repente você, num momento de dificuldade, você ficou nervoso, ficou triste, ficou irado, mas sempre o Evangelho tem um remédio. Como eu já disse algumas vezes, né? Às vezes a gente tem aquela abordagem, seus passos, o que faria Jesus? Aqui, irmãos, é na nossa caminhada que Cristo já fez por nós. É diferente, porque a gente não está isolado no capítulo 3, a gente volta no capítulo 1, vê quem Cristo é, a cabeça da igreja, supremo, Senhor do universo, aquele que domina sobre tudo, sobre todos, a plenitude da divindade habita ali, tudo mais, né? Então, não é o que faria, poxa, Jesus faria, é o que Cristo já fez por nós. Ele nos comprou, Ele nos tirou do pecado, nós não pertencemos mais a nós mesmos. Já vos despistes, ou seja, removeram. Como que remove isso? Pela mortificação. Como eu disse, vou repetir novamente, fácil? Não é fácil. Não adianta vir aqui pregar um texto como esse e falar assim, eu nunca tive problema com isso. Não, de jeito nenhum. É uma briga. Todo momento. Sabe, parece, a vida cristã às vezes ela dá um entender que é assim, ó, você vai, você limpa um terreno. Poxa, não tem mato nenhum mais. Daqui a pouco começa a brota aqui, brota ali. E a gente tem que ir com o quê? Com o Evangelho. E nem enxugar um lugar para aprender a verga. Com o Evangelho nós vamos o quê? Mortificando, matando. Não quer dizer que você vai se tornar perfeito, que pecado nenhum vai te assediar. Mas a mortificação é diferente. E ninguém pode dar uma de bom diante da tentação. Eu já visto José, o que José fez? Vem aqui, vou nada, está morrendo. Se José fica 2 minutos a mais ali, uma tragédia tinha acontecido. Né? Então, despojar-se, livrar, remover pela mortificação e vos revestir. Não existe nada mais glorioso do que isso. O pecador sem merecer, imperfeito, ele é revestido pelo Deus homem, Cristo Jesus, santo, justo, perfeito, todo glorioso, príncipe da paz. De condenado a justo, essa é a nossa condição. De desgraçado, da desgraça do pecado, a riqueza da graça celestial. Vos revestistes é uma ideia do que? De tempo presente. Quem está, a ideia o que é? Que está sempre sendo renovado. Um exemplo bem simples para nós. Você consegue no dia, vou colocar o dia 1º, que é o dia do feriado de janeiro, né? Todo mundo em casa comemorando o ano novo. Mas você consegue no dia 2 chegar no mercado e fazer um estoque de comida até o dia 31 de dezembro do mesmo ano? Assim é a graça. Nós não conseguimos fazer um estoque de graça. A gente não consegue fazer um estoque de graça. A gente tem que buscar na fonte todos os dias. É diário. A vida cristã é uma vida de guerra. Vou abrir um parênteses, usar um exemplo pessoal meu. Quantas vezes na minha vida eu preguei no domingo e parecia que o céu estava no meu coração, no outro dia estava na boca do inferno. É muito difícil a guerra, o cristão não é fácil, e esse é o chamado de Jesus, para morrer para si mesmo.
que nós temos que pregar o evangelho genuíno, porque o evangelho que massageia o ego, que fala que você é isso, que você é aquilo, isso no momento da dificuldade não segura ninguém. Ninguém. Se Jó, homem justo e temente a Deus, teve que conhecer Deus no meio da tempestade, mas assim é a vida do crente. Então, a maravilha, a glória do evangelho é essa, que nós, sem merecer, imperfeitos, somos revestidos pelo Deus homem, Cristo Jesus, aquele que é santo, justo, perfeito, todo glorioso, o príncipe da paz. Muitas vezes nós oramos: Senhor, manda paz lá para Israel, que está guerreando com a faixa de Gaza, para a Síria, e nós cremos que Deus é poderoso para fazer isso, mas quando o nosso coração está em guerra, nós não cremos que Ele é o príncipe da paz, que Ele já dominou sobre todo o pecado e pode reinar sobre o nosso coração. Nos livremos, irmãos, da ideia de um Cristo poderoso, mas que está ausente de nós, mas nos agarremos à ideia de um Cristo poderoso, que é o nosso sumo sacerdote, aquele que pode se compadecer das nossas fraquezas. Então, de condenados a justo, da desgraça do pecado, a riqueza da graça celestial. E o vos revestistes é o que? Estar sempre sendo renovado. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos que Deus mandava o maná diariamente. Se deixasse para outro dia, estragava. Então a gente vem no culto no domingo, ouvimos a palavra, temos culto de manhã, temos culto à noite. Mas quando chega na segunda-feira, tem mais um gigante para você derrubar. Esse gigante, ele tem duas palavras: eu. Nós lutamos contra a nossa falta de vontade de orar. Nós lutamos contra sentimentos ruins, né? Além de depressão, de ansiedade, de um monte de coisa, mas raiva, ódio, maldade, difamação, palavras indecentes de falar. Então, esta ideia de vos revestistes é tempo presente, indica que a ação é executada por outra pessoa. Quem? Cristo Jesus. E vos revestistes do novo homem, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Não conheceremos a Deus de modo exaustivo, né? Ninguém vai esgotar o conhecimento de Deus, mas conhecemos pelo que Ele nos revelou em sua palavra. John MacArthur, pastor batista nos Estados Unidos, ele diz o seguinte: sem o conhecimento da palavra não há crescimento. 2 Timóteo 3, 16, 17, 1 Pedro 2, 2. O novo homem está completo, ele tem tudo, mas ele tem a capacidade de crescer. É isso que John MacArthur nos diz. Nós temos tudo que temos, tudo que somos, tudo que precisamos, o ar que nós respiramos, tudo nós temos porque Deus nos deu graciosamente na pessoa de Jesus Cristo, mas nós temos a capacidade de crescer. Deus está transformando o seu povo à imagem de seu Filho. Romanos 8, 29. Esse texto de Romanos fala a respeito de onde tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Mas esse texto diz algo ainda mais glorioso: pois os que conheceu por antecipação também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Como é o crescimento do novo homem em Cristo? O crescimento é em amor, o oposto da raiva; em humildade, o oposto do ódio; em graça, o oposto da difamação, de palavras indecentes; o crescimento em santificação. Em João 15, Jesus fala sobre ser a videira verdadeira e os seus discípulos serem as varas, e estar nele e este dar muito fruto. Analise você mesmo, como nova criatura, como está o seu crescimento. Sabe, nós temos a
infeliz tendência, vamos assim dizer, de medir crescimento espiritual por conhecimento teológico. Não que isso não seja bom, isso é bom, isso deve ser feito. Isso é mais do que urgente, porque tanta ignorância que a gente vê por aí, tanta coisa estranha, isso é necessário. Mas crescimento na maturidade espiritual é uma caminhada com Cristo. E olha, irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês com muita convicção. Louvem a Deus, não é porque eu estou aqui falando não, mas louvem a Deus por serem ensinados desta forma, Evangelho. Porque quem dera eu, há 20 anos, ouvir coisas que hoje eu ouço aqui na nossa comunidade, coisas que eu leio, que eu não ouvi essas coisas. E sabe qual que é o sentimento que muitas vezes me bate? Que me foi roubado essa verdade que ninguém nunca me falou. Mas graças a Deus, que o Senhor não desampara o seu povo, não desamparou a mim, não desamparou a você. Ele está nos dando a oportunidade de o quê? De buscar, de crescer, de ter a capacidade de crescer, irmãos. E crescer não é, irmãos, ter uma vida, sabe? Como muitas pessoas falam assim, ser cheio do Espírito é não sentir nada, vem a luta e você está bem. Não, irmãos, muito pelo contrário. Crescer é não se sentir bem consigo mesmo, é olhar para você mesmo como no espelho e se sentir o pior dos pecadores, pior espécie da humanidade, e eu estou incluso nisso. É olhar para si mesmo e sentir desespero, desgosto, dizer, por que eu sou assim? Por que eu cometo ainda esses pecados? Por que eu faço isso? Mas é saber que existe uma fonte de graça que jorra da cruz para nos livrar de nós mesmos. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Então, quando Deus coloca essa verdade em nós, o que Ele está fazendo? Ele está se livrando da pior pessoa que pode existir, eu mesmo. E assim, e na prática, qual conselho que você daria para aqueles que vivem numa oscilação constante, como você acabou de citar, que está no domingo, de manhã, de tarde já desanda e não consegue ter, e se sente, muitas das vezes assim, esse sentimento corrói dentro? Qual conselho que você daria baseado nisso que você está citando? Porque nós vemos aí, né, Paulo se dirigindo a um povo que teoricamente é um povo que é cristão. Sim. Né? E ele está exortando, ele está chamando o povo a viver uma vida de santidade, deixando, né? E hoje nós encontramos vemos muita dificuldade, que todos se incluiu, que todos se incluam no sentido assim, como vencer isso no dia a dia, como lidar com situações como, por exemplo, o trabalho, na família, né? Eu sendo cristão, eu preciso. Bom, a primeira coisa é o seguinte, é não medir o amor de Deus pelo nosso desempenho, né? Então, às vezes as pessoas pensam assim, poxa, hoje eu acordei, fui na igreja, esse é um dia tão agradável com a família, eu não pequei, porque afinal de contas eu preenchi o meu tempo com coisas espirituais, né? Eu fiz. Sim. Então, é não medir a graça, o amor de Deus por aquilo que eu faço. Então, você pode acordar bem, tranquilo, feliz, e hoje você fala, poxa, Deus me ama porque afinal de contas eu fiz tudo certinho. Quando for no outro dia, que o sentimento for totalmente o contrário disso, você fala, poxa, Deus não está comigo. Então, o segredo para manter a constância é entender que o amor de Deus é inalterável. Que aquilo que a gente sente ou deixa de sentir não muda o que Deus pensa a nosso respeito. E o que Deus pensa a nosso respeito? Que em Cristo, observe bem, em Cristo, e por causa de Jesus Cristo nós somos aceitos como filhos. Esse é um ponto. Então, a obra de Deus ela permanece inalterável. Então, pela fidelidade de Deus, pela graça de Deus, por aquilo que não muda, nós vamos até Ele buscar socorro. Agora, sentimentos ruins, tentações, isso não altera o que Deus sente por nós. E aí nós vamos para sempre o que a palavra diz, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, né?
Então, tem um puritano chamado Thomas Goodwin, ele diz assim, que até mesmo nas nossas fraquezas, nas nossas falhas, o Cristo, manso e humilde de coração, lá de Mateus 11, ele olha para nós e sente compaixão. Sabe por que eu faço a pergunta? Porque assim, muitos pensam que o cristão ele nunca vai cair, nunca vai tropeçar. Exatamente. Quando alguém tropeçando, ele se assusta. Você não é cristão. É a primeira reação, né? Sendo que assim, nós, Tiago fala que existe uma guerra. Exatamente. E essa guerra é durante a nossa vida perdendo toda. Quando você estava perguntando, eu lembrei de Tiago, né? Tiago fala muito da inconstância do ser humano. Sim. Só que quando Tiago fala da inconstância do ser humano, ele logo mostra quem é Deus. Então nós temos que entender que se nós estamos unidos a Cristo, não é o nosso desempenho, não é o que nós fazemos, é o que vai nos colocar numa situação boa diante de Deus. É o que Cristo fez por nós. Então nós somos aceitos, colocados nele, incluídos nele, mortos com ele, então é tudo nele. Então em Cristo nós conseguimos a vitória. E aí existem muitos textos bíblicos que podem fazer assim na nossa mente como promessas de Deus para a gente se agarrar. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nada nos separará do amor de Deus, né? Nem fome, nem tribulação, nem angústia. Então, quando o apóstolo Paulo está falando isso, quer dizer que ainda que eu passe por essas coisas, Cristo não deixa de me amar. E é tudo focado em Deus e em Cristo. Tudo focado em Deus, o Salmo em Cristo. O Salmo 23, nós olhamos, ainda que pelo mar nós somos da morte, exatamente. Porque não porque, mas é porque Deus. E um outro conselho dentro da palavra é o que? Quando Pedro estava caminhando até Jesus, quando ele disse assim, Senhor, salva-me, Jesus não teve que ir caminhando 10, 20 metros para socorrer ele. O que Jesus fez? Naquele mesmo momento. Então, esse é o Cristo presente, né? Então, uma outra coisa que eu vi também essa semana que eu achei fantástico, inclusive uma coisa que eu estou meditando para falar futuramente, é o seguinte: nós pensamos em Deus em termos de verdade, de senhorio, né? De fato Ele é mesmo, mas nós nunca pensamos em Deus em termos de beleza. Por que eu estou dizendo isso? Porque é a beleza que cativa o nosso coração. Então, se nós não enxergamos Deus como belo, a beleza suprema, a beleza maior do universo, tudo que Deus fez em Cristo, se essa beleza não cativa o nosso coração, nós somos cativados por outras coisas. E o salmista usa muito dessa beleza, né? Exatamente. E é o que Agostinho disse: ó beleza tão antiga e tão nova. Então, quando ele diz tão antiga, quer dizer, ele é antes dos tempos, mas ela é nova para mim, nova para o meu coração a todo momento, né? Então, a constância, ela depende de nós sabermos de quem Cristo é, do que Ele fez por nós, não depende de nós. Eu sei que a hora está passando, mas eu creio que a resposta vai estar na próxima semana. Vai. Eu não quero entrar nesse assunto. Como eu, como cristão, venço todos os dias no meu próprio eu. Bom, vamos lá, que o tempo está passando. Então, olha só, irmãos. Neste caso, o que diz o verso 11? Não há mais grego, nem judeu. Você não precisa pertencer a uma classe para ser um novo homem. Apocalipse 5 e 9 fala que Deus, a pessoa de Cristo, comprou para si homens de todo povo, tribo, língua e nação. Colossenses 3,11, é uma coisa que eu preciso falar, infelizmente tem que abordar de maneira rápida, é o seguinte: vai contra a teologia das minorias. O que é a teologia das minorias? Se eu sou negro, então eu tenho que fazer uma teologia para negro, né? O senhor Rafael sempre até bate nessa tecla, né? Se você é um pobre, tem que ter uma teologia para o pobre. Irmãos, todos nós, em Cristo, nós somos um. Nós não precisamos da cultura para interpretar a Bíblia, nós precisamos da Bíblia para enxergar a cultura. Então, aí ficam essas guerras que tem por aí, né? Porque, irmãos, não há diferença, nós somos um na pessoa de Cristo. Então, e olha como Paulo está colocando aqui: nem bárbaro, uma pessoa de povo de língua estrangeira, que vivia ali naquela região, escravo, homem livre, mas sim, é Cristo, é tudo e todos. Até porque, irmão, o conceito de raça na Bíblia não existe. Não existe. Existe a raça humana. Se um tem o olho puxado, se outro tem a pele mais assim, o outro, nossa, isso é uma coisa que só Deus é que sabe. E em Cristo todos nós somos aceitos, né?
imaginando como deve ser dirigir uma igreja que tem gente de tudo quanto é tipo de etnia. Isso é um desafio, né? Lá nos Emirados Árabes tem muito isso, né? As pessoas vão lá para trabalhar, tem indiano, tem japonês, tem africano, tem de tudo. É um negócio de doido. Então a teologia das minorias, o que ela faz? Ela usa a cultura, o que acontece no mundo no momento, para interpretar a Bíblia, e não a Bíblia para comunicar-se à cultura. A Bíblia mostra a dignidade do ser humano. Cristo é tudo em todos. Mas observe que esse Cristo é tudo em todos são aqueles que pertencem a Cristo. Observe isso. Revestivos, apresente-se, verso 12. Então, como santos e amados eleitos de Deus, revestidos de um coração cheio de compaixão. Sabe, mas quando fala de compaixão, a palavra aqui é entranhas, que vem lá de dentro mesmo. Às vezes eu fico me perguntando, né, quando eu vejo uma pessoa em situação de rua, por que eu não, às vezes não consigo me comover? Porque quando eu me comovo, ela é tão superficial, e ali no momento passou, a gente vai cuidar dos nossos afazeres. Por quê? Porque a queda afetou tudo isso. O pecado afetou tudo isso. Mas agora o Senhor Jesus nos ajuda a ser como Ele. Apresente-se diante do Senhor como um bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que vai para uma batalha vai com uma roupa qualquer. Ele usa as roupas adequadas para o combate. Se reveste de toda a armadura de Deus e luta na força do seu Senhor, conforme Efésios 6:10 até o 18. Se reveste agora não com as roupas manchadas do pecado, mas como um santo e como um amado eleito. Preste atenção nessas palavras, irmãos. Como santos e amados eleitos. Santos são aqueles santificados por Cristo, separados deste mundo, conforme João 17, participantes da sua santidade. E quando somos participantes da sua santidade, conforme Hebreus 12:10, o Senhor nos disciplina, nos corrige, nos exorta. Amados eleitos, os eleitos de Deus são eleitos para este fim. Nenhum eleito de Deus, irmãos, cruza os braços e não faz nada. Muito pelo contrário. Pelo contrário, ninguém que diz de si mesmo que é um eleito pode ser alguém diferente dessas coisas. Você sabe o quanto você é amado por Deus por causa de Cristo? Então esse é um dos segredos para manter-se constante. E um outro conselho também, pastor, seria o seguinte: quando a tentação nos vem, não dar ouvidos a esse tipo de voz, né, que vem à nossa mente. Porque Jesus disse: conhecereis a verdade nos libertará. Então, como nós combatemos a mentira da tentação? Com a verdade. Nós não precisamos disso para ser feliz. Não é essa beleza que deve cativar o nosso coração, né? E quando nós somos sinceros diante do Senhor, dizendo: Senhor, socorre-me, salve-me, porque eu sou tentado nesta área, o Senhor está pronto a nos socorrer. Então, irmãos, medite nisso. Quanto você é amado por Deus por causa do Senhor Jesus, a ponto dele ser moído numa cruz. Veja o que diz João 3, primeira carta de João 3:1. Vede quão grande amor tem concedido o Pai, o de sermos chamados filhos de Deus, o que realmente somos. Por isso o mundo não conhece, porque não o conheceu. Se Deus escolheu como membros da sua nova criação, os eleitos devem cumprir o mandamento de portar-se de acordo. Olha só, irmãos, o oposto das coisas que acontece no verso 8, o que acontece no verso 12. Um coração cheio de compaixão, manifestação de sentimentos ternos e compassivos em desejos e atos. Bondade expressa em atitudes e atos. Humildade, reconhecimento da própria fraqueza, mas também do poder de Deus. Mansidão, atitude benevolente com outras pessoas. Paciência denota a mente que se controla antes de agir. Longanimidade em sofrer injustiça ou situações desagradáveis, sem vingança ou retaliação. Tem um texto em Apocalipse 14:12, diz assim: esta é a paciência dos santos. Então, paciência é isso,
é a capacidade de sofrer injustiça, é a mente que se controla antes de agir. E tudo isso só é possível por causa da nossa união com Cristo. Quando o pastor falou dos salmos, tem um Salmo 86, verso 11, um salmo fantástico, diz assim: une meu coração ao teu. É isso que o salmista está dizendo. Une o meu coração ao teu e ensina-me a fazer a tua vontade. Então, quando estamos revestidos do Senhor Jesus, pelo Evangelho, pela graça, isso que é maravilhoso. Sabe o que é gostoso do Evangelho? É que ele nos fere, golpeia, mas ao mesmo tempo ele apresenta a cura. Ele dá graça para a gente poder vencer. Na próxima semana, se Deus assim nos permitir, eu vou falar sobre o assunto Casa da Palavra, que é habite em vós ricamente a palavra de Cristo. E aí nós vamos discorrer um pouco mais sobre este assunto. Que Deus abençoe cada um. Muito obrigado por terem vindo. Importante estar aqui durante a semana. Fico feliz, os irmãos que tanta correria aí conseguem estar aqui durante a semana. Deus abençoe.